Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês. Vamos transmitir agora, uma entrevista do ex-ministro da Economia, né, o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, que deu entrevista para o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, falando um pouco sobre suas pretensões ao governo de São Paulo. Eu gostaria de salientar que Haddad hoje é uma das pessoas mais preparadas desse Brasil e que, se eleito, o governo de São Paulo fará uma grande transformação. Às vezes eu fico me perguntando como o eleitor de São Paulo consegue fazer certas comparações, porque na última eleição, ainda na leva do bolsonarismo, eles elegeram Tarcísio de Freitas. E a mesma coisa que aconteceu no governo de São Paulo, aconteceu com o Brasil. Bolsonaro, um desastre no governo brasileiro, e Tarcísio, um desastre no governo de São Paulo. E aí essa entrevista de Fernando Haddad para o canal ICL Notícias, no Instituto Conhecimento Liberta do Eduardo Moreira, ele fala sobre suas pretensões, sobre qual vai ser a estratégia de campanha dos debates e mostra o quanto que é qualificado para ser o novo governador de São Paulo. E com isso, o atual governador Tarcísio, ele entra em desespero. Por quê? Porque até um dia desse, até ontem, literalmente, ele estava soberano para disputar a reeleição. Nesse momento, ele ganha um adversário à altura. E principalmente, por quê? Porque com o sucesso do governo Lula, Haddad ele tende a ultrapassar muitas barreiras no conservadorismo paulista, porque os números eles não mentem. A gestão de Haddad à frente do Ministério da Fazenda no governo Lula foi fantástica. Mas agora a gente vai assistir essa entrevista. Vocês fiquem até o final, que a entrevista é fantástica. Mas antes de mais nada, eu gostaria de te lembrar de que deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ajuda o nosso canal a crescer. Vamos lá. Agora, Fernando Haddad no ICL. É pré-candidato ao governo de São Paulo, um palanque muito importante para garantir também, e estratégico, para garantir a eleição do presidente Lula no maior colegiado do país. É uma corrida que começa, obviamente, com o atual governador, Tarcísio de Freitas, que está à frente das pesquisas. A gente tem aqui, ministro, um levantamento da Atlas Estadão, que foi divulgado nessa semana, que mostra o pré-candidato à eleição, a reeleição à frente do senhor no primeiro turno. Eu queria trazer primeiro esses dados, vou contar aqui para a nossa audiência, depois queria te ouvir sobre esses dados também. Então, na pesquisa, o que a gente tem? Nessa pesquisa Atlas Estadão de primeiro turno, o Tarcísio na frente com 49,1% das intenções de voto, o senhor vem logo a seguir como pré-candidato, 42,6%. A gente tem uma simulação também de segundo turno, que aí a gente mostra o Tarcísio na frente também, com 53,5%, e o senhor com 43,2%. Muitas coisas para a gente conversar aqui, mas eu queria começar te perguntando, quando você olha para essa pesquisa, qual é a sua avaliação? Olha, a pesquisa, até para minha surpresa, ela é exatamente o quadro do final da eleição de 2022, que terminou 55-45. Então, começar por onde eu terminei, eu acho que é um bom começo. Acho que nós temos um jogo aí pela frente e eu tenho me debruçado nas últimas 2 semanas sobre o que aconteceu nesses quase 4 anos e eu penso que nós vamos ter muita discussão para fazer sobre os temas de interesse público, inclusive porque, em virtude de várias circunstâncias, a cobertura da gestão do governo do Estado, ela é muito frágil, ela não tem uma cobertura jornalística muito intensa, E eu penso que nós vamos poder cumprir nessa campanha esse papel de poder escrutinar a gestão do Tarcísio, poder discutir de alto nível, na minha opinião, os indicadores de educação, de segurança, investimento, finanças,
e eu penso que nós vamos nós vamos surpreender o eleitorado paulista com dados aos quais ele ainda não teve acesso e que podem preocupar o eleitor paulista sobre o futuro do Estado de São Paulo. Importantíssimo esse ponto que o senhor traz para a gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo dessa entrevista, a gente vai fazer uma rodada, tem audiência, tem o estúdio, vamos lá para a gente ouvir o Demori também, começando com ele então, Demori. Fernando, bom dia. Aproveitar que agora o Haddad não é mais ministro, inclusive veio a paisana hoje, Michele, né? Fernando? Fazia tempo que eu não vi o Fernando sem terno. Estava com saudades do Fernando professor, aliás, né? Haddad, obrigado pela entrevista de hoje. Quero te perguntar uma pergunta muito objetiva, depois emendar uma outra na sequência. Primeiro, eu sei que agora o momento não dá para se dizer candidato, né? Se usa esse termo pré-candidato e ainda a chancela, vai ter assinatura, a indicação do partido e tal. Mas, para a gente ter clareza aqui, o Fernando Haddad, a pessoa Fernando Haddad, você se candidatará, se depender da sua vontade, ao governo de São Paulo. Isso temos como certo, né, Haddad? Sou pré-candidato ao governo de São Paulo, exatamente. Perfeito. Bom, os dados da economia que a gente tem visto nos últimos tempos, se a gente pegar os números e fizer uma avaliação de como era no passado também, os números são muito positivos no geral, né? Um desemprego muito baixo, inflação sob controle, você pegou uma bomba aí no começo do governo que eram aqueles precatórios, né? Teve que negociar aquilo tudo. Não foram anos fáceis, a gente acompanhou isso aqui durante muito tempo. Parece que hoje, eu não sei se é fator de rede social, como é que funciona isso, queria até ouvir a sua avaliação. Os números descolam muito do sentimento da população às vezes, né, Haddad? A população tem um sentimento, se você perguntar para as pessoas se elas acham que tem muito desemprego no Brasil, talvez boa parte vai dizer que está no nível altíssimo de desemprego, contrariando os dados que na verdade mostram que está muito baixo. Queria entender se você tem essa percepção também e por que é que isso se dá, esse descolamento muitas vezes da opinião das pessoas, de parte da população, dos dados oficiais. Olha, Demori, vamos primeiro esclarecer o que aconteceu nesses 3 anos, porque a gente precisa desse diagnóstico para saber o que está acontecendo na cabeça das pessoas, né? O Bolsonaro, ele vinha fazendo um ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Como? Sem reajustar o salário mínimo e sem reajustar a tabela do imposto de renda. Então, estava acontecendo um ajuste fiscal. Mas isso estava acontecendo na base da pirâmide social. E qual era a consequência? A consequência disso era baixo crescimento, porque o poder aquisitivo das pessoas foi caindo abruptamente ao longo de 7 anos, porque essa política neoliberal começou no governo Temer e se estendeu para o governo Bolsonaro. Esse ajuste fiscal estava acontecendo dessa maneira que eu estou dizendo. Mas no último ano, bateu um desespero por causa das pesquisas. E aí eles resolveram abrir os cofres e estourar o orçamento de 2023, primeiro ano do governo seguinte. Então eles deram um reajuste não previsto no orçamento do Bolsa Família, baixaram o preço dos combustíveis às custas do ICMS dos governadores e deram um calote nos precatórios. Isso tudo aconteceu em 2022. E a bomba estourou no colo do presidente Lula. Então, quando nós entramos, nós estávamos com um déficit fiscal de volta no patamar de 2% do PIB, que foi o déficit fiscal médio do período todo Temer-Bolsonaro, com exceção dos últimos anos em que houve o ajuste fiscal que eu relatei, em cima dos trabalhadores, tanto do ponto de vista da tabela do IR, quanto do ponto de vista do não reajuste real do salário mínimo. Como nós fizemos? Primeiro nós pagamos o calote. Nós tivemos que pagar o calote aos governadores e aos precatórios no primeiro ano de governo, deu coisa de 120 bilhões de reais de calote que nós tivemos que pagar no primeiro ano. Mas daí nós passamos a fazer um ajuste fiscal, não mais em cima dos pobres, que passaram a ter reajuste real do salário mínimo, e a tabela do imposto de renda que atingiu a isenção. A faixa de isenção foi para R$5.000. Hoje quem ganha R$5.000, não importa se seletista, autônomo, o que quer que seja, não paga imposto de renda. Nós estamos falando de mais de 70% da população que deixou de pagar imposto de renda esse ano.
E como foi feito o ajuste? Cortando o gasto tributário. O que é o gasto tributário? São aqueles benefícios fiscais que, uma vez colocados no orçamento, nunca mais saíam, sabe? Ficava lá no orçamento. Os amigos do rei, os lobbies, os grupos de interesse. Eu divulguei 100% desses benefícios fiscais na internet, CNPJ por CNPJ, e comecei a cortar esses benefícios fiscais que não faziam mais sentido, mantendo os que faziam sentido, sobretudo voltados para a agricultura e para a indústria. Mas aqueles outros que não faziam sentido, nós fomos cortando. Entregamos as contas muito melhor do que recebemos, muito melhor, e os indicadores, inflação a menor da história em 4 anos, desemprego o menor da série histórica, dobramos a taxa média de crescimento, o melhor salário real médio da história e a maior massa salarial da história. E isso não adianta contestar, porque senão vira aquela coisa da terra plana, da vacina que produz doença e não cura, essas coisas que a gente fica ouvindo falar. Agora, o que eu queria te dizer é o seguinte, o nível de desinformação nas redes sociais, que é por onde as pessoas hoje se informam, é gritante. Se você visitar as redes sociais hoje, você vai ver uma enxurrada de desinformação. Não é sobre economia, é sobre tudo. É sobre a vida das pessoas, é sobre a ética das pessoas, é sobre a economia, é sobre investimento. Então, hoje, a guerra de narrativas, ela mudou de patamar para pior. E não é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno mundial, sobretudo no Ocidente, onde as redes sociais são absolutamente livres. Onde não é livre, no Oriente, nem toda rede social é livre para dizer o que quer. Então, e às vezes os governos não são democráticos também. Aí você tem uma outra realidade, governos mais autoritários e rede social controlada. Aqui não. Aqui você está numa democracia, ninguém quer calar ninguém, as pessoas têm o direito de dizer, mas ao mesmo tempo isso vem trazendo uma degradação do ambiente social muito grande pela desinformação. Eu estou aqui no ICL porque é uma forma de eu me comunicar informando. Todo mundo que está nos assistindo pode lá colocar, o Haddad não está falando a verdade sobre isso. E aí você cria um contraditório que estabelece a verdade. Porque para nós, o debate sempre vai interessar, desde que a resultante seja verdade. E a pessoa aí, o cidadão, vai poder votar em A, B ou C com base num dado. Então, se amanhã ficar demonstrado que os indicadores econômicos pioraram, o cara vota na oposição. Agora, não é o que está acontecendo no governo do presidente Lula, e nós vamos fazer um debate aqui em São Paulo para perguntar para o eleitor se ele está a par do que está acontecendo com a saúde pública, com a educação, com a Sabesp privatizada, com a segurança pública, com os pedágios. Vamos fazer um debate. Porque o bom da democracia é quando você tem uma arena em que você faz o debate franco, de alto nível, e deixa o eleitor, né, a prerrogativa de escolher o seu destino. Aí que está tudo bem. Todo mundo ganha. Até quem perde a eleição ganha. Porque teve a possibilidade de se apresentar e de fazer propostas de acordo com a sua consciência. Ministro, Fernando, eu vou passar para o César que ele quer fazer a pergunta, mas só para não perder de vista, daqui a pouco a gente vai trazer mais esse tema, mas nós também aqui no ICL fomos os primeiros a trazer as páginas de fofoca sendo usadas e patrocinadas por bets também, para fazer exatamente isso que o senhor traz aqui para a gente. O senhor foi uma das vítimas, então a gente está separando inclusive um desses prints para trazer daqui a pouquinho, é só para não perder aqui do radar, que é importante a gente falar sobre isso. Quando estiver pronto, eu aviso aqui, mas passando a bola agora para o meu colega aqui, o César. Haddad, eu quero, primeiro, prazer te ter no estúdio, obrigado pela tua presença no N1. Eu quero trazer o debate para nossa dimensão da disputa do Estado aqui de São Paulo, né? Me parece que uma das questões centrais da equação é o antipetismo, que é muito forte no interior do Estado, porque a gente sabe que na capital você tem muita força, foi prefeito, inclusive, da capital, e tem muito capital político por aqui. O interior já é uma disputa mais difícil porque tem um antipetismo muito forte. Eu queria te perguntar como é que você pretende trabalhar essa questão para, de fato, superar o Tarcísio de Freitas na disputa. Olha,
se a gente for temer dialogar com quem pensa diferente, nem é bom disputar, entendeu? A verdade é que a política se faz com a construção de novos consensos, de novas possibilidades, entendeu? Eu entendo que há um conservadorismo histórico, mas eu entendia também, em São Paulo, antes da eleição da Erundina, as pessoas diziam que nunca um partido progressista ia ganhar São Paulo. E assim, muito francamente, as melhores administrações de São Paulo foram as administrações progressistas, que deixaram um legado, deixaram as finanças em ordem, deixaram uma visão de futuro para a cidade. Pega a minha administração, o plano diretor, as obras que foram licitadas no meu tempo. Se você pegar o grau de investimento que o São Paulo obteve, foi a primeira vez, foi na minha gestão. A renegociação da dívida da cidade foi na minha gestão. Tudo isso aconteceu e São Paulo já teve 3 administrações progressistas, né? Em 2022, eu ganhei na região metropolitana, não só na capital, mas na região metropolitana, por 55 a 45, e fica o desafio político de conversar com o público do interior. Agora, o interior, você vê, nós temos que falar mais da escola pública do interior, que está numa situação diferente hoje, né? Você tem que falar do fato do Comando Vermelho estar atuando no interior de São Paulo, que nunca aconteceu isso. E agora aconteceu, de uma outra facção, que nem era de São Paulo, vir para São Paulo para atuar no interior paulista. Você tem a questão do custo de vida no interior de São Paulo, seja pela água mais cara, seja pelos pedágios. Você tem uma série de questões que você vai poder discutir com o interior, mostrando alternativas, porque não adianta oposição, não é para criticar, ele critica durante o governo. Oposição na eleição é para propor. Você tem que propor uma alternativa. E nós, no campo da segurança, no campo da infraestrutura, no campo da educação, teremos propostas alternativas ao que está aí. Escola cívico-militar, que está degradando a escola pública, desprestigiando o magistério, metendo os pés pelas mãos. Nós temos que colocar ordem no Estado e sinalizar para a modernidade. Nós estamos perdendo várias oportunidades de investimento em São Paulo em relação às novas tecnologias. Isso tem que estar associado a uma política pública, tanto na saúde quanto na educação e na segurança. Como é que você vai utilizar a inteligência artificial? Como é que nós vamos utilizar o processamento de dados? Tem todo um caminho pela frente que eu penso que, como eu acho que o governador estava com a cabeça em Brasília, eu não falo isso por mal. Ele veio para São Paulo um pouco arrastado. Ele queria ser senador por Goiás. Aí o Bolsonaro inventou essa candidatura, já colocando ele como uma possibilidade para o governo federal. Aí a pessoa não cria vínculo, entendeu? E quando você não cria vínculo, você não faz o trabalho. Você está sentado numa cadeira, mas a tua cabeça não está ali. A tua cabeça está em outro lugar. No Centrão, será que o Centrão vai me apoiar? Será que o Ciro Nogueira vai me apoiar? Será que o Rueda vai me apoiar? Você começa a desfocar do teu trabalho. Entendeu? E aí o resultado não vem. Porque sem a liderança do chefe do executivo, a máquina, ela toca o serviço. Ela toca o serviço. Mas esperar que a máquina vai inovar sem a liderança do governador, isso não acontece. Isso não acontece. A máquina de São Paulo é espetacular, diga-se de passagem. Mas ela precisa da liderança para inovar. E eu acho que faltou liderança em São Paulo. Muito bem. Eu tenho o print que eu prometi trazer, queria colocar aqui no telão para ouvir o seu comentário também. Então tá aí, nessa página Babadeira, a gente fez e vem fazendo um levantamento mostrando, né, como é que funciona esse trabalho nessas redes que são patrocinadas por bets, inclusive, e aí tem uma das fake news. Então, Haddad deixará o cargo com um rombo de 100 bilhões aos cofres públicos, o pior ministro da Fazenda que já tivemos. E a gente trouxe uma reportagem também
de fevereiro, falando de conteúdos pró-Tarcísio e contra o Banco Central em perfis de fofoca, que foi negociado por colaboradores de agência. Depois a gente também trouxe aqui, o Demore fez uma abertura para a gente, trazendo também uma planilha de quanto custam esses posts. Eu queria que o senhor comentasse para a gente esse tipo de ação. Mas isso tem uma razão de ser, eu queria explicar para quem está nos ouvindo. A suspeita que está sendo investigada, e eu acho que há comprovações já, é de que as bets estão financiando sites de desinformação para promover políticos, uns, e para prejudicar outros. Por que a bet está fazendo isso? Vamos nos lembrar, as bets ficaram os 4 anos do governo Bolsonaro sem pagar imposto. Essas bets que aliciaram, inclusive, crianças para o jogo, essas bets ficaram 4 anos, ao contrário de uma farmácia, de uma padaria, de uma loja, de uma indústria, de um serviço, de um cabeleireiro, de um padeiro, elas ficaram sem pagar imposto nenhum. Nem imposto de renda. Nada. Nem imposto sobre o lucro. Nada, nada, nada. 4 anos sem pagar imposto. Aí eles fizeram uma campanha contra mim, me apelidando de taxado, porque eu resolvi cobrar imposto de bet. Agora eu fico me perguntando, se um empresário que gera emprego, se um empresário que paga aluguel, paga luz, paga condomínio, paga imposto, como todos nós que somos trabalhadores e pagamos impostos, por que uma bet vai ser tratada como uma Santa Casa de Misericórdia? Se ela produz doença e não saúde. A bet adoece as pessoas. 1% dos apostadores, isso é estimativa mundial, adoece as pessoas. Se a gente não tiver dinheiro sequer para cuidar das pessoas que a bet adoece, por que nós vamos deixar isso aqui funcionando? O presidente Lula, inclusive, está estudando se mantém essa autorização que o Bolsonaro deu para as bets funcionarem. Agora, enquanto funcionam, tem que pagar imposto. Como elas se revoltaram contra pagar impostos, elas começaram essa campanha contra mim. Então, eles inventaram um apelido e começaram a disseminar desinformação para me atacar. Agora, eu não vou deixar de cumprir a minha obrigação funcional com medo de um bando de canalhas que ficaram 4 anos na ilegalidade sem pagar imposto. Agora, existe gente séria nesse setor? Eu acho que até existe. Não estou dizendo que todas são assim. Mas é um setor novo, que não gera emprego, que não gera bem-estar, na minha opinião. Enquanto a pessoa está se entretendo ali, uma coisinha ou outra, um entretenimento, ok. Mas a partir do momento que você não tem compromisso com a saúde mental, a partir do momento que você não tem compromisso com a Receita Federal, a partir do momento que você faz publicidade enganosa, de que uma pessoa pode enriquecer apostando em jogo de azar, como o próprio nome diz, ninguém vai ganhar dinheiro em jogo de azar. A partir do momento que essas pessoas agem dessa maneira e financiam site de fofoca, eu tenho todas as razões do mundo para não sentir nenhuma simpatia por esse setor. Entendeu? Bom dia, ministro. É um prazer receber você aqui no estúdio. Eu queria aproveitar para ligar esse tema que a gente estava falando, porque são notícias falsas. Talvez o senhor tenha sido a primeira vítima conhecida desse esquema de fake news lá atrás, em 2011, com o kit de combate à homofobia, que acabou virando o kit gay nas mãos do Jair Bolsonaro em 2011. E 15 anos depois, o senhor é vítima de outra fake news, o seu ministério, a taxação do Pix. Eu queria saber como é que o senhor tem visto esses movimentos crescentes de ataques com notícias falsas, com desinformação, e como é que o senhor está se preparando para a disputa desse ano e como é que o PT está se preparando para isso também? A extrema-direita nasceu das redes sociais. Nasceu. Por quê? Porque como não há controle nenhum, é diferente de uma emissora, numa concessão de rádio e TV. Começa a ter ação judicial, começa a ter uma série de coisas. Então uma concessionária de um serviço de radiodifusão tem determinadas obrigações contratuais que ela é obrigada a observar. Sim. Nas redes sociais não existe isso. Então aí fica, vai censurar? Não, ninguém quer censurar, mas como preservar a integridade moral de uma pessoa que está sendo atacada por meio de calúnia, difamação? Como é que você faz isso?
Então, hoje, a gente está começando a saber lidar melhor com isso. O judiciário está mais atento, a justiça eleitoral está mais atenta, o impulsionamento, às vezes, dá na cara que ele está sendo direcionado, como essa reportagem que vocês apresentaram aqui agora, né, de site de fofoca patrocinado por Bet para difamar pessoas. Então, isso vai mudar, mas não vai mudar na velocidade que nós gostaríamos. Hoje, nós estamos numa situação melhor do que nós estávamos em 22. 22, o presidente Lula só ganhou porque nós não estávamos na situação de 2018. Então, em 2018, foi o Vale Tudo que vocês conhecem, né? Um Vale Tudo total. Algumas Big Techs sentiram que isso era um caminho perigoso, tomaram algumas medidas para que 2018 não se repetisse. Em 2022 foi possível uma campanha mais ou menos equilibrada, mas a extrema-direita, desde que perdeu, voltou com carga total nas redes sociais. Então nós temos que, primeiro, acender a militância. A militância não é progressista, é qualquer militância decente. Uma pessoa pode ser de direita e decente. Ninguém é obrigado a ser indecente por ser de direita. Pô, eu tenho uma visão do Estado que não é a mesma de um progressista, ok. Agora, defende honestamente as suas ideias. Ninguém está impedido de defender as suas ideias honestamente. Agora, não é o que está acontecendo hoje nas redes sociais. Então você tem aí um problema grave de comunicação. Até a comunicação do governo é muito criticada por isso, mas ela também tem limites. Tá certo que a gente pode melhorar a comunicação, mas precisa reconhecer os limites da comunicação governamental no combate à desinformação. Porque é muito precário o combate à desinformação. A mentira, ela alastra numa velocidade. Você viu, você citou o caso do Pix, aquela medida da Receita Federal era para combater o crime organizado. A Receita Federal desbaratou o esquema da REAG, ajudou a desbaratar o Master que estava pendurado na REAG, desbaratou a máfia dos combustíveis, tudo por meio de inteligência. Não disparou um tiro, não fez uma operação, não precisou de um fuzil, nada. Desbaratou com inteligência artificial, inclusive. Desbaratou 3 esquemas de corrupção no Brasil. Eu aqui na Prefeitura de São Paulo não tinha inteligência artificial. E nós desbaratamos a máfia do ISS, a máfia do túnel Roberto Marinho, a máfia da Feira da Madrugada. Tudo isso aí, né? A máfia da inspeção veicular. A gente desbaratou. Quer dizer, é possível você desbaratar também essas máfias que atuam nas redes sociais. Entendeu? Porque a gente que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o debate público. Agora, é um desafio que está colocado. Eu acredito, bem sinceramente, que nós evoluímos. Nós não estamos na situação de 2018. Você pegar de 2018 para cá, houve uma evolução no combate a esse tipo de prática. Mas nós estamos longe do ideal, porque ainda escapa muita coisa. Demore, passando para você a próxima pergunta, por favor. Sim, vou fazer 2 muito rápidas, porque a gente tem a pergunta da nossa audiência ainda. Haddad, 2 coisas muito rápidas. Uma coisa que você mencionou, que o presidente Lula estuda eventualmente reverter a decisão de autorização das bets do Bolsonaro. Significa o quê? Que poderia eventualmente até pensar em proibir as bets? Primeira pergunta. Segunda pergunta, limpando esse terreno, né, da questão da fake news, do Nicolas Ferreira, bet patrocinando notícia falsa e tal... algo que marcou muito a sua gestão com a população foi assim chamada, que depois foi apelidado de taxa das blusinhas, né? Que foi aquela taxação daquelas pequenas importações que vinham de fora, dos sites conhecidos aí, Shopee, etc e tal, que vinham para o Brasil e as pessoas, eventualmente, boa parte dessas pessoas tinham ali um pequeno comércio, revendiam aquilo. Eu queria perguntar, avaliando agora, olhando para trás, né, olhando para o passado, você acha que aquela decisão foi acertada, foi um erro, foi acertada fiscalmente, mas você pode avaliar que eventualmente foi até um erro de cálculo político ou teve um problema de comunicação, primeira coisa, e se isso está em estudo para reverter, para acabar com essa taxa das blusinhas? Olha, aí tem um problema grave de desinformação, gravíssimo, porque essa decisão não foi tomada pelo presidente da República. Essa decisão foi tomada pelos governadores
todos os governadores passaram a cobrar a taxa das blusinhas. Inclusive aqui de São Paulo, o Tarcísio de Freitas cobra a taxa das blusinhas e a direita não reclama dele. Então eu não entendo por que... Mas isso ficou marcado no seu nome, né, Fernando? Ficou marcado como você ter tomado essa decisão, né? Então, mas eu estou te esclarecendo que, em primeiro lugar, todos os governadores tomaram essa decisão no âmbito subnacional. Não é uma decisão federal. E a segunda decisão foi de 100% dos partidos do Congresso Nacional, que aprovaram por unanimidade uma cobrança mínima para combater o contrabando. Foi isso que foi decidido. Então foi 100% dos partidos no Congresso Nacional e 100% dos governadores. Isso não passou pela mesa do presidente Lula. Não passou. Então, de novo, aí é engraçado que até o nosso campo desinforma, perguntando se eu estou arrependido de uma decisão que eu não tomei. Importantíssimo esse esclarecimento. E assim, ninguém, veja só, nenhum jornalista perguntou para um governador de direita, de extrema direita, se ele está arrependido de cobrar o ICMS sobre importação. E por que não perguntam para ele? Porque é interessante que esse assunto ele fique cravado como uma decisão do Executivo Federal. E não foi do Executivo. Foi do Legislativo Federal e do colegiado de governadores do país. Do país. Porque não precisava nem de lei para colocar um imposto de importação. Nem de lei, era uma portaria. E o presidente Lula não queria. Mas, diante da pressão do varejo brasileiro, o varejo brasileiro foi aos governadores, o velho da Havan, o cara da Riachuelo, todos os bolsonaristas que você conhece, que tem loja de varejo, foram nos governadores pedir a taxa das blusinhas. Os governadores concordaram com isso. O Tarcísio, o Zema, o Eduardo Leite, o Cláudio Castro, todo mundo que a extrema-direita adora, concordou em atender o varejo brasileiro, que é composto majoritariamente de empresários bolsonaristas, né? O velho da Havan teve um lucro extraordinário aí o ano passado, né, por conta dessas coisas. E foram no Congresso Nacional pedir para todos os partidos uma proteção contra o contrabando dessas empresas chinesas. E o Congresso, por unanimidade, a única coisa que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional foi a isenção do imposto de renda até 5 mil e a tal da taxa das blusinhas. Unanimidade. Agora, para fazer jogo político, querem carimbar em alguém, no Lula, em mim, quem quer que seja. Mas o pai dessa história tem uns 150 pais e umas 150 mães, essa história toda, que foi uma defesa do varejo brasileiro. E você quer saber minha opinião? Estava muito descalibrada a concorrência. Quem paga aluguel, emprega gente, balconistas, tal, caixa, tal, estava sofrendo mesmo uma concorrência desleal. Então nem estou acusando o varejo brasileiro de não ter feito o que lhe cabia, que era defender uma concorrência leal. Então o varejo reagiu porque estava fechando lojas no Brasil inteiro. As feiras do Nordeste estavam vazias. A feira de Caruaru estava sofrendo. Várias feiras. Eu trabalhei no comércio durante 18 anos da minha vida. Eu trabalhei no comércio da 25 de março. Então eu sei do que eu estou falando. Então o varejo reagiu, a indústria reagiu, porque também a indústria começou a ser afetada. Foram para os governadores queridos aí da extrema-direita, todos concordaram. E os partidos, inclusive do Bolsonaro, o PL, também votou no Congresso Nacional a favor da medida. Então, seu Tarcísio, seu Zema, seu Cláudio Castro, seu PL, seu PR, Partido Republicano, todo mundo votou a favor da medida para proteger o varejo brasileiro. Agora, por que interessa a desinformação? Por razões eleitorais. É normal. É do jogo. Mas é mentira. Não é que é mentira, é meia verdade. Porque a verdade toda eu estou contando aqui. E é a 10ª vez que eu conto isso. A 10ª vez que eu não vou ser contestado, porque eu não estou mentindo. Tudo isso é público, tudo isso foi objeto de matérias de jornal. E ninguém contesta e fica o dito pelo não dito.
Essa que é a verdade, Demore. É uma pena que depois de 3 anos, nós estamos ainda discutindo um negócio de 3 anos atrás. E ninguém está informado até hoje sobre o que aconteceu no país. Sim. Haddad, eu quero te fazer uma pergunta, Vivi. O presidente, ele está meio... Eu não sei se ele vai tomar alguma decisão, porque também, eu não sei o que... Porque a maioria dos bolsonaristas são a favor das bets. São a favor das bets. E eu não sei se nós temos número para mudar a lei. Porque a lei é deles. E uma lei pior do que a atual, porque a lei deles não se cobrava imposto de bet. Então eu não sei se os bolsonaristas no Congresso hoje seriam a favor de limitar, no mínimo, de limitar a ação das bets. Né? Porque eles são a favor. E eles liberaram bet para criança no tempo deles. Você com o CPF de uma pessoa de 15 anos, você conseguia apostar em bet. E hoje tudo isso está proibido. A aposta de criança está proibida, a aposta de beneficiário de programa social está proibida, a aposta de quem... A pessoa hoje pode se auto-excluir do ecossistema de bets por 1 ano, por 6 meses, tem um botão de auto-exclusão e uma vez acionado, a pessoa não tem como voltar atrás na decisão, aquele CPF fica bloqueado pelo tempo que ela decidiu. O Ministério da Saúde hoje está atuando, porque a gente sabe quem são os apostadores, quanto cada um perdeu, o Ministério da Saúde está atuando para tirar a pessoa da eventual dependência de jogo. Então mudou muito do Bolsonaro para cá. Mas eles estão reagindo, os bolsonaristas, porque eles têm, inclusive, sociedade com bet. São sócios, às vezes, de bet. Você queria acrescentar alguma coisa, Demore, ou posso seguir? Não, era só essa questão das bets e só para deixar claro para o ministro também que essa questão das blusinhas, veja como ela permeou, né, a taxa tem muita pergunta no chat falando da taxa das blusinhas, então realmente permeou a sociedade. O mais maluco é que eu falo isso, que é a 10ª vez que eu falo, 10ª vez. Ninguém contesta e dali a pouco estão perguntando a mesma coisa para mim. Virou uma... Mas enfim, cara, sabe quanto tempo as pessoas pararam de acreditar no kit gay e na mamadeira de piroca? Foram anos para as pessoas limparem a cabeça, a mente, de que aquilo não existia, de que aquilo era uma plantação. Anos. Você falava, mas e o kit gay? É a mamadeira? Vai distribuir mamadeira? Não vai distribuir mamadeira? Eu falava, mas do que você está falando, cara? Você está louco? E as pessoas acreditavam que aquilo existia. É um trabalho grande, né? De desintoxicação que tem que ser feito. Essa vai virar a mesma coisa da mamadeira, é uma outra mamadeira. Daí a importância de esclarecer, né? Haddad, eu quero girar a pauta e falar de um tema que é muito caro para mim e para qualquer mulher que vive hoje no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que são esses índices absurdos de feminicídio. No ano passado, mais uma vez, o Brasil bateu recorde, quase 1.600 mulheres morreram vítimas de feminicídio. Quantas? Desculpa. Quase 1.600, 1.568 mulheres. São 4 mulheres morrendo por dia no Brasil, vítimas de feminicídio, e uma mulher morrendo em São Paulo a cada 25 horas. Enquanto a gente está conversando aqui hoje, 4 mulheres vão morrer, vítimas de feminicídio, uma delas em São Paulo. São Paulo lidera esse ranking. É o estado onde mais mulheres morrem. É muito preocupante, a gente lançou uma campanha aqui chamada Nenhuma Mulher a Menos, a gente todos os dias vem trazendo esses casos. E a gente sabe que o governador Tarcísio, ele freou várias políticas públicas de proteção às mulheres, a gente tem alguns números assim, aqui a gente tem a queda no orçamento da Secretaria de Políticas Públicas em 54% para 2026, programas importantes que não saíram no papel, apenas 3% do orçamento previsto para a Delegacia da Mulher de 24 horas foi executado durante o governo Tarcísio. A gente já percebeu agora um movimento que ele está olhando mais para esse público porque é ano eleitoral. O senhor é um gestor público, o senhor é um educador, e sempre que a gente trata desse tema aqui, que a gente conversa com os especialistas, a gente fala da educação, da justiça e de políticas públicas. Então, sendo bem direta, porque esse tema é um tema que é muito importante para a gente, eu queria saber qual é o seu projeto para que eu, como mulher moradora de São Paulo, possa sair segura nas ruas e todas as mulheres que moram no estado de São Paulo também, de uma maneira bem prática. Como é que o senhor está olhando para isso e qual que é o seu projeto para que a gente se sinta mais segura e morra menos?
Olha, se você pegar o último debate que eu fiz com o Tarcísio em 2022, a última pergunta que eu fiz para ele foi sobre violência contra a mulher. Porque já estava patente que nós tínhamos um problema crônico no estado de São Paulo e ele não tinha falado desse assunto durante toda a campanha dele. E eu fiz questão de dizer, olha, uma das vulnerabilidades do seu programa de governo é que você não está olhando, não está com foco em aspectos da violência que merecem consideração. Existe uma violência geral no estado de São Paulo, sobretudo furto e roubo, é um negócio absurdo, mas há temas específicos que são de importância capital, como, por exemplo, a violência contra a mulher pelo seu parceiro, dentro de casa e assim por diante. E ele deu uma resposta genérica, absolutamente genérica, dizendo que ele ia resolver o problema, que ele tinha a solução. E estava patente para mim que não era verdade. Que ele não tinha uma resposta para isso. Não cumpriu sequer o que ele prometeu. Ele não cumpriu sequer o que prometeu. E mesmo se ele tivesse cumprido, não teria resolvido. Porque não tem uma ação articulada. Porque a violência contra a mulher, no caso do feminicídio, não estou falando da roubo de celular na rua, estou falando no caso de feminicídio, em geral, a pessoa que praticou o crime é da convivência da mulher. Em geral, regra geral, ela é uma pessoa que convive com aquela mulher. Então, o tipo de ação preventiva, ela é de outra natureza. Ela exige um tipo de conscientização que não foi alvo de nenhuma política pública no Estado. Nenhuma política pública no Estado. Então, se você não partir, não envolver a educação, não envolver essa discussão sobre a questão da mulher na sociedade brasileira, né, você não vai baixar esses indicadores. Não vai. Então, não tem havido ações dirigidas a uma conscientização do problema e como a pessoa que se sente ameaçada, vamos pegar esse caso pavoroso, né, da soldado que foi alvo de um tiro na cabeça e as evidências todas vão numa direção péssima, né, no sentido de que talvez ela tenha sido morta pelo seu companheiro. Essa pessoa durante dias ficou se comunicando com seus parentes e amigos, se dizendo ameaçada. E onde ela se sentia segurança, se ela se sentiu segura para compartilhar com uma amiga de que ela poderia terminar morta, por que ela não pensou em recorrer a uma autoridade competente para buscar uma medida protetiva? Porque ela nem ela, que é soldado, se sentiu segura de acionar os canais competentes. E ela era uma soldado, quer dizer, ela era uma pessoa da segurança pública. E o marido dela, o companheiro dela, era uma pessoa, um agente de segurança pública. Então, veja a situação. Sim, mas no seu governo... Então, se você não tiver canais... Como é que o senhor vai olhar para isso? Se você não fizer uma política e estabelecer canais competentes para a pessoa se comunicar, você não vai conseguir prevenir. Não vai, porque a pessoa mora com a outra. A pessoa namora com a outra. Ou é um ex-companheiro, é um ex-marido, é o atual marido. Você não é com polícia ostensiva na rua que você vai prevenir feminicídio. É um outro tipo de ação. Então você tem que ter pessoas especializadas em prevenção e fazer políticas públicas de prevenção. Quais são as políticas públicas de prevenção hoje no estado de São Paulo? Você conhece? A mulher não conhece. A mulher paulista não está a par. Se existe, ela desconhece. E se ela desconhece, não tem prevenção. Não tem como agir, claro. Muito bem. Queria fazer agora algumas perguntas que a gente tem da nossa audiência também, muita gente fazendo perguntas aqui importantes. Essa é do Antônio Cícero, e ele fala o seguinte: senhor Haddad, como governador, o senhor pretende diminuir os pedágios nas estradas de São Paulo? O senhor pretende acabar com a privatização de coisas públicas, como vem fazendo o atual governador Tarcísio? É o Antônio Cícero no nosso chat que ele faz essa pergunta. Olha, as privatizações,
Tem coisa que o Estado pode, não precisa estar envolvido. Mas quando você fala de transporte público, né, concessão de rodovias, água, concessão do serviço de água e esgotos, saneamento básico, você está falando de temas muito sensíveis, em que os contratos têm que ser regidos por cláusulas muito rígidas. Porque o concessionário privado quer lucro. Ninguém compra uma concessão para perder dinheiro. Sim. E quer o lucro máximo que aquilo vai oferecer. Se você faz um contrato ruim com a concessionária, primeiro que tem coisa que eu acho que não devia privatizar. Eu defendi a não privatização da Sabesp veementemente em 2022, porque a experiência internacional demonstrava que a privatização do saneamento não dava certo. E muitas cidades europeias estavam reestatizando serviço de água e esgoto. Então acabava o contrato, ela não renovava a concessão, porque não tinha dado certo. Piora da qualidade e aumento da conta. Eu perguntei para o Tarcísio, você vai privatizar a Sabesp? Ele falou, eu estou estudando. Só que ele não estudou. Porque ele privatizou, 3 meses depois da posse, ele já anunciou que ia privatizar. Então ele prometeu que ia estudar e ele não estudou. Porque eu acredito que se ele tivesse estudado, ou ele não teria privatizado, ou ele teria feito um contrato diferente com a nova concessionária. Essa é a minha opinião. Então eu acho que ele não estudou. Então tem gente revoltada. Privatização das linhas aqui do CPTM e metrô. Você tem visto uma piora da qualidade. A linha Esmeralda aqui em São Paulo está uma tragédia. Todo mundo reclamando. Eu convivo muito com essa turma que mora na Zona Sul, sobretudo, e ninguém aguenta mais tanta pane da linha privatizada. Você pega o Flow, esses pedágios que estão sendo colocados. Tem gente que trabalha perto, mas tem que passar pela estrada. A pessoa mora num lugar, trabalha no outro, e às vezes não tem outra via para chegar no trabalho. Então você está impondo um custo para as pessoas que elas não tinham. Então tem muita coisa que foi feita errada. E isso precisa de uma pessoa com foco no Estado. Estava dizendo, não adianta você sentar numa cadeira pensando na outra. Eu já vi isso muito acontecer na política. Eu sou ministro da Educação, mas o que eu quero ser depois? Cara, seja ministro da Educação primeiro. Se você der certo, alguém vai pensar em alguma coisa para você depois. Ah, eu sou ministro da Fazenda, o que eu vou ser depois? Faz o teu trabalho. Faz um bom trabalho primeiro. Faz o teu trabalho. Isso não aconteceu em São Paulo. Não aconteceu por várias razões. Não era uma pessoa com raízes em São Paulo. Não tinha conhecimento do Estado. E não tinha aquela paixão que a política exige para você fazer a diferença. Estava dado como certo que ele era o candidato e tudo mais. Então, o São Paulo virou uma passagem. Olha, eu tenho como se fosse um pedágio que ele tem, um flow que ele se impôs. Né? Flow. Eu tenho 3 anos de flow e eu já saio daqui. Meu primeiro endereço foi o Palácio dos Bandeirantes, o meu último endereço vai ser o Palácio dos Bandeirantes também. Entendeu? Era o primeiro e último endereço, era um flow de 3 anos. Era um pedágio. São Paulo virou um pedágio para o governador. Uma coisa custosa, que demorou a passar. E acabou resultando também numa coisa que deve ter deprimido, porque aquilo que era esperado, ele ser o candidato, não aconteceu. Pelo menos até aqui. Haddad, a gente já entrou no tempo que a gente combinou para a entrevista. Queria saber se você pode ficar mais um pouco com a gente. Queria fazer mais uma pergunta da audiência. Vamos fazer mais uma saideira aí. Vamos fazer mais 2? Pode? Duas Tem uma importante da Débora Maganha aqui. Tá bom. Então eu vou trazer essa da audiência, né, que é da Leni Rodrigues, que ela pergunta o seguinte: como o seu governo pretende tratar do problema da escola cívico-militar no estado de São Paulo? Olha, eu fui ministro da Educação 7 anos. Se eu for listar aqui as entregas do governo Lula na educação, dobrar o número de vagas nas universidades federais, reservar 50% delas para alunos de escola pública, criar 38 institutos federais com hoje 800 unidades no país,
muitas em São Paulo. Você vê, na educação profissional, o Estado parou de investir em educação profissional. Nós estamos expandindo aí os institutos federais pelo interior de São Paulo. Nós fizemos o ProUni, que já formou mais de 1,5 milhão de brasileiros. Já concedeu bolsa para mais de 3 milhões de brasileiros. Então você vai listando o Fundeb, a troca de ônibus escolares, tudo isso foi feito, né? De maneira adequada, né? Eu nunca vi um educador defender militar dando aula. Nunca vi. Você tirar um militar da rua para fazer o que ele não sabe, para gerir uma escola que ele nunca estudou a gestão de uma escola, a gestão de uma comunidade escolar. Você tira o cara do que... Você vai piorar a saúde, vai piorar a segurança e a educação. Vai piorar. É a mesma coisa pegar um professor para botar num hospital para fazer cirurgia. Do que você está falando? Não tem sentido nenhum. Então, assim, ele tá metendo pés pelas mãos. E é para agradar o público bolsonarista que ele fez isso, porque nem ele acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Isso é uma coisa que não funciona em lugar nenhum do mundo. Vai na França, vai na Inglaterra, vai nos Estados Unidos, vai nos países que a extrema-direita adora. Israel, vai onde você quiser. Isso não existe, gente. Nós estamos vendendo uma ilusão para as pessoas. Uma escola tem que ser organizada pela comunidade escolar, professores, funcionários, alunos e família. É isso que organiza uma escola. E quando se organiza bem, os resultados vêm. O Ceará tem a melhor educação básica do país. Tem alguma escola cívico-militar lá? Não. Não tem. As escolas são públicas. Pernambuco tem o melhor ensino médio do país. Tem algum ensino médio cívico-militar lá? Por que a gente não se inspira no que deu certo? Nós vamos nos inspirar no que ninguém sabe. E tudo leva a crer que não vai dar certo. Então, são coisas... sabe essa espuma que se cria para dizer que tem um projeto? Sim. E não é por outra razão que a qualidade caiu no estado de São Paulo. A qualidade da educação caiu, segundo os indicadores do nosso Instituto Federal chamado INEP, que é quem mede a qualidade das escolas públicas. A qualidade das escolas públicas de São Paulo caiu por conta de políticas como essa. Ministro, a gente tem uma pergunta da Débora Maganha, nossa economista, apresentadora do programa Mercado e Investimentos, sobre a escala 6x1. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que só dá para acabar com a escala 6x1 se desonerar as empresas. O senhor concorda com isso ou acha que existe um outro caminho para debater a melhoria de vida dos trabalhadores sem dar mais um benefício fiscal para os empresários? Olha, eu acho que há um caminho, porque nós estamos com essa escala desde 1988. Então nós estamos aí, daqui a pouco vai fazer quanto? 40 anos que nós estamos com a escala 6x1. A tecnologia mudou, tudo mudou, o mundo do trabalho mudou e a maioria dos países deram passos no sentido de liberar o trabalhador. Até porque você tem ganhos de produtividade muitas vezes. Agora, eu não dispenso fazer conta. Tem que fazer conta, né? O próprio presidente pediu para a área econômica, inclusive para técnicos do Congresso, avaliarem com o cuidado devido. Mas o presidente está convencido de que nós temos um caminho a trilhar nesse campo. Então, o governador ele demonstra pouca preocupação com o trabalhador, né? Ele deu uma declaração contra a isenção de 5 mil, né? Ele falou, isso aí não dá, tem que... Está cobrando imposto do andar de cima que não paga, pode prejudicar o andar de cima que não paga. Imagina, o cara rico no Brasil não paga imposto e o governador está preocupado com ele. E com o cara que ganha 5 mil que paga, o governador não está. Então, o governador tem uma visão de mundo desequilibrada a favor do capital. Entendeu? Nós estamos numa sociedade capitalista. Tudo bem. Mas você não pode... Essa visão atrasada de que se você favorecer só o capital, tudo vai ficar uma maravilha, não funciona. Com desigualdade, com muita desigualdade, você enriquece alguns e você não promove o crescimento econômico,
que vai favorecer todos. Então fica uma coisa tacanha, de meia dúzia acumularem bilhões e o povo na miséria. Quando você equilibra o jogo entre capital e trabalho, o capital ganha mais, não ganha menos. Porque você faz a roda da economia girar e o crescimento econômico acaba beneficiando todo mundo. Então essa visão de que tudo para o capital, nada para o trabalhador, porque se o capital tiver tudo, o trabalhador acaba recebendo as migalhas, não funciona. É uma visão muito atrasada de economia. Por isso que eles não deram reajuste do salário mínimo, por exemplo, e não reajustaram a tabela do imposto de renda. Então ele não consegue explicar por que ele fez isso. Você sabe que eles passaram a cobrar de 20 milhões de brasileiros imposto de renda que não pagavam, só pelo congelamento da tabela. Teu salário subia por conta da inflação e você acabava entrando no imposto de renda porque a tabela não era reajustada nem pela inflação. Então não dá para ser assim. Esse foco exclusivo no capital é uma visão da colônia, sabe? É do senhor de engenho. Tem que olhar para o trabalhador porque ele é a mola da economia capitalista. Não são escravos, escravizados. Ele é a mola da economia capitalista. E eu vejo pelas falas do governador sobre tabela do imposto de renda, sobre escala, que ele tem uma visão exclusivamente voltada para o capital. Sim. Haddad, a gente passou 10 minutos, quero te agradecer demais o tempo com a gente, foi super importante, falamos de temas que nos preocupam muito aqui, quero agradecer o seu tempo e também te convidar, antes de dar tchau junto com a gente, para dar uma olhada na audiência que nos acompanhou no programa de hoje até aqui. Vamos dar uma olhada, a gente chama assim de chama o líder aqui, então o líder, são mais de 32 mil pessoas, quase 33 mil pessoas assistindo o programa junto com a gente agora, mais de 30 mil aparelhos conectados no YouTube, são 5 emissoras de TV, 20 rádios no Rio Grande do Rio Grande do Sul à Bahia, muita gente junto com a gente hoje, já agradecendo aqui ao chat também que teve a oportunidade de fazer perguntas para o Haddad. Obrigada a você aí de casa, obrigada Haddad. Obrigado a você. Bom dia e até uma nova oportunidade em breve por